O Natal, uma época de paz e assassinatos brutais. De um lado temos Billy Chapman, o Papai Noel do Inferno, que pune os danadinhos com um machado. E do outro, Billy Lance, o psicopata recluso do sótão que aterroriza uma irmandade com ligações telefônicas e um gancho de açougueiro. Quem sairá vivo dessa ceia de Natal? Billy Lance é mais um mistério, observando e fazendo ligações perturbadoras, usando facas, ganchos ou até mesmo luzes de Natal para estrangular suas vítimas. Lance é pura loucura, mas sua força é mais sobre pegar as vítimas de surpresa e usar o ambiente ao seu favor. Ele é um fantasma na própria casa. Numa véspera de Natal fria, um grupo de garotas de uma fraternidade comemoravam o Natal juntas. Sem que elas soubessem, um perseguidor havia entrado na casa, e suas intenções eram tudo menos amigáveis. Pouco se sabe sobre o passado de Billy Lance, além do fato de ele ser um psicopata que parece ser algum tipo de predador sexual, com foco em garotas universitárias. Aparentemente, ele era muito bom em perseguir e assassinar, porque criou uma lenda urbana em torno dele. Quer dizer, é uma reputação e tanto, com certeza. Bom, agora que já falamos da história de fundo, vamos falar sobre as habilidades dele. Billy Lance é mais conhecido por sua furtividade mortal e habilidades com facas. E conta um exemplo dessas habilidades furtivas. Ele conseguiu entrar sorrateiramente em uma casa de fraternidade feminina, que tinha cerca de 10 pessoas dentro, sem ser ouvido, e ainda conseguiu matar uma delas logo no início de sua matança. Sim, enquanto a habilidades com facas, ele é capaz de matar policiais treinados a curta distância com facilidade. Policiais geralmente são treinados em tática de desarmamento, então Billy Lance obviamente é habilidoso e rápido o suficiente para derrotá-los. Billy parece ser mais forte do que um humano atlético, e também demonstra ser um manipulador muito habilidoso, apesar de sua insanidade. Isso ficou muito evidente quando Billy Lance conseguiu explorar o medo e a paranoia de Jess para fazê-la matar o namorado, que ele usou como forma de encobrir seus crimes. Em seguida, Billy Lance parece ser muito habilidoso com várias armas, sendo a mais notável sua escultura de unicórnio de vidro, que ele usou para matar uma das garotas. Billy Lance demonstrou níveis de forças próximos ao sobre-humano, como quando empurrou um gancho com força suficiente para empalar facilmente a cabeça de uma mulher de 154 quilos, mas considerando sua constituição física, altura e massa corporal, foi o melhor que conseguimos estimar. Ele também conseguiu levantá-la de uma escada com uma só mão. Segundo a teoria, isso se deve ao fato dele ter removido o gancho enquanto a levantava. Mesmo que não seja esse o caso, ainda é impressionante. Lance é um estrategista psicológico muito habilidoso, capaz de enganar, confundir e aterrorizar facilmente garotas universitárias relativamente equilibradas. Ele conseguiu enganar a polícia, escapando da captura e se escondendo à vista de todos, sem nunca ter sido pego. Apesar de tudo, Billy Lance não é perfeito. Sim, o Billy Lance é meio maluco e, embora seja poderoso, não carrega nenhuma arma de verdade consigo. E além disso, ele luta melhor em combate corpo a corpo, pelo menos com base no que é mostrado no filme. Mas Billy Lance é um assassino em série muito habilidoso e furtivo, que certamente faz jus à sua lenda. A véspera de Natal, uma época maravilhosa de felicidade e alegria. Pelo menos era para o jovem Billy Chapman, até aquela noite fatídica. Enquanto eu voltava para casa depois de visitar o avô, os pais de Billy Chapman pararam o carro ao serem abordados por um homem vestido de Papai Noel. Isso foi um erro fatal. O Papai Noel acabou sendo um ladrão que rapidamente matou a tiros o pai de Billy, e depois atirou na mãe dele. E ao ver que ela ainda estava viva, ele a estuprou na frente do filho dela, que havia conseguido escapar para os arbustos à beira da estrada. Os dois irmãos foram então morar em um orfanato, que era administrado por uma freira conhecida como Madre Superiora. E ela era absolutamente horrível. Sim, ela era. No fim, ela abusou psicologicamente do Billy e do irmão mais novo dele, Rick, que sobreviveu ao incidente com o Papai Noel. Mas todo mundo tem um limite, e Billy Chapman chegou ao dele em uma festa de Natal, no supermercado onde trabalhava. Então, basicamente, ele viu alguns colegas de trabalho fazendo sexo, e lembrou do abuso que viu da sua mãe. O trauma voltou, ele perdeu a cabeça e matou os dois. Ele vestiu uma fantasia de Papai Noel e matou o chefe. Depois saiu numa onda de assassinatos, matando qualquer um que ele achasse que estava se comportando mal. E durante toda sua matança, ele usou principalmente seu fiel machado, com o qual podia facilmente despedaçar pessoas. Mas o próprio Billy é uma força a ser reconhecida, já que é capaz de levantar uma mulher adulta e empalá-la em alguns chifres na parede com facilidade.
Billy também representa uma ameaça a longa distância, devido à sua habilidade como arqueiro, apesar de nunca ter disparado um arco na vida. Billy também parece ser um assassino muito habilidoso e furtivo, por conseguir entrar e sair sorrateiramente das casas, matar seus moradores e escapar em pouco tempo. O Billy Chapman parece ser capaz de usar quase qualquer coisa como arma, como mostrado quando ele enfoca alguém com luzes de Natal. Billy Chapman é muito forte e versátil, mas ele está longe de ser perfeito. Billy Chapman é mentalmente estável, e apesar de ter força quase sobre-humana, não possui essa resistência, já que foi morto após levar 2 tiros nas costas. Quer dizer, vamos lá, ele é o vilão principal. Tinha que morrer assim, sem mais sem menos. Billy Chapman é uma força a ser reconhecida. Ele é um Papai Noel assassino durão. Tudo bem, os combatentes estão prontos. É hora de encerrar essa rivalidade uma vez por todas. É hora de uma batalha mortal e especial de Natal na arena do Conde Ned. Danadinhos, maus devem ser punidos! Ele sabe. Ho, ho, ho! Danadinho, é o meu Natal, meu presente! Punir! Ah! Danadinho! Ah! Ho, ho, ho! KO! Feliz Natal, Danadinho. Conclusão: embora Billy Lance seja um assassino perturbador e eficaz em seu próprio ambiente, Billy Chapman apresenta um conjunto de habilidades que lhe dariam vantagens em um confronto direto. Sua experiência em caça itinerante, maior resistência a ferimentos e arsenal mais versátil sugere que ele teria os recursos e a resiliência necessários para superar Lance e sair vitorioso. O vencedor é Billy Chapman.